E se eu dissesse que a mãe do Sukuna era o mestre Tengen? Ou melhor, que ele ajudou a criar essa calamidade natural? Essa teoria maluca que estou prestes a me aprofundar pode ajudar a provar isso. O capítulo 257 revelou que Sukuna comeu seu irmão gêmeo no útero, mas uma coisa que a maioria dos fãs perdeu foi a forma como ele se dirigiu, na tradição inglesa, à sua mãe com humildade. Mas por que é que Sukuna mostraria respeito pela sua mãe, uma vez que declarou que o amor não tem valor? E mais importante, será que a ligação entre os dois é mais profunda do que a comunidade pensava? Por exemplo, GG confirmou que o kimono de Sukuna é normalmente para mulheres, mas quando comparamos com o aspecto de Tengen, ela/ele/elo parece usar a mesma coisa e parece desnutrida. Mas isso não é tudo. Tengen explica por que é que a mãe de Sukuna tem fome durante a gravidez. Ela pratica Sokushin Butsu, que envolve o ato de não comer para entrar num estado profundo de meditação. Isso é evidente no capítulo 220, quando ela pratica esse ato no corpo de Sukuna. Vou aprofundar essa ideia, que levaria Sukuna a comer o seu gêmeo. A mãe, meio estúpida de Sukuna, estava a morrer de fome, o que levou a um grave acontecimento, fazendo com que Sukuna comesse seu irmão gêmeo. Surpreendentemente, o Jujutsu Kaisen segue o ciclo de Sansara, no budismo, onde o seu gêmeo entrou no ciclo de renascimento, reencarnando em Jin Itadori. Agora, pode perguntar, haveria muitas razões para Tengen ser essa pessoa, desnutrida e grávida? Bom, existe o fato de ser pobre ou de ser rejeitado pela sociedade, o que era comum naquela época. Por exemplo, até a mãe de Chozo teve de fugir de casa por vergonha. No entanto, sabemos que Tengen tinha adoradores, um culto, e era visto como um ser divino, o que significa que não seria esse o caso. A resposta é muito mais sinistra, pois Tengen passou fome de propósito para criar o ser mais forte da evolução. Lembrem-se, Tengen foi quem espalhou o budismo japonês e pregou o que se tornaria a base para os feiticeiros Jujutsu durante o período Nara. Por outras palavras, Tengen era um budista devoto que viu a iluminação para escapar ao ciclo de renascimento. Uma forma de o conseguir é evoluir a partir da própria morte, otimizando a energia amaldiçoada e a compreensão. A morte tem uma relação estreita com a evolução em Jujutsu. Toda a ideia do jogo da Bate é forçar esse processo com a humanidade. Por exemplo, Kenjaku admitiu a Yuki que queria que Mahito matasse Yuji por essa mesma ideia de propósito, para que Mahito pudesse evoluir através da morte e pretendia que Jogo fizesse a mesma coisa. Vemos isso acontecer contra Nanami e Itadori. Mahito primeiro provou a morte, o que lhe deu uma melhor compreensão da sua própria alma. Isso desbloqueou a expansão do seu domínio, o que significa que estar perto da morte torna os seres mais fortes. Isso é exatamente o que Satoru Gojo também afirmou. Ele afirma, mesmo à beira da morte, eu compreendi o núcleo da energia amaldiçoada, e adivinhem, Sukuna, Tengen e Kenjaku estavam a passar pela mesma coisa. No capítulo 161 descobrimos que os feiticeiros da Era Dourada desejavam lutar até a morte, e era normal fazê-lo, o que explica o fato de todos serem poderosos em comparação com os modernos. O mangá afirma que a morte é algo que os humanos temem e detestam, mas que a prolongam. Até o jogo confirmou esse fato com a ideia de que os espíritos amaldiçoados fazem parte do ciclo de Sansara, pois irão reencarnar dentro de 100 anos. Agora devem estar a pensar, como é que Tengen está ligado a Sukuna e Kenjaku? Bem, o trio é a personificação desse conceito no Jujutsu Kaisen. Todos têm alguma forma de imortalidade através de diferentes técnicas, trazendo de volta o que a Anja disse no capítulo 220. Apesar de todos os feiticeiros da Era Heian chamarem Sukuna de Ukaido, eles ainda invejavam por ter realizado uma tarefa impossível. Sukuna continuava a ser o único feiticeiro que tinha desbloqueado uma forma de manter a sua alma e corpo intactos, apesar de ter atravessado 1000 anos. Essa foi a razão pela qual os feiticeiros antigos concordaram com o plano de Kenjaku para reencarnar nos jogos atuais, como uma forma de replicar o que o Sukuna fez. No entanto, Tengen não era uma exceção, porque a sua técnica amaldiçoada era a própria imortalidade. O que os outros desejavam era lhe dado, embora com seus próprios problemas. A sua técnica de imortalidade tinha de ser reiniciada a cada 500 anos, o que exigia um sacrifício. Mas é aqui que as coisas ficam mais interessantes.
No capítulo 220, vimos Sukuna devorar o seu próprio cadáver da Era Heian, que foi recuperado das barreiras de Tengen por Kenjaku. Ironicamente, tratava-se de uma múmia que foi preservado pelo próprio Tengen. O cadáver mostra Sukuna sentado numa pose de meditação budista, da qual Tengen ensinava. Isso chama-se Sokoshin Butsu, que é um tipo de acesso ao céu Tosita, um dos 7 céus cujos habitantes viveram durante 1,6 milhões de anos, antes de voltarem a entrar no ciclo de renascimento. As pessoas que o praticam deixam de comer, chegando ao ponto da morte e entram em mumificação enquanto vivos, tá conseguindo entender agora? Porém, podemos falar também que, você sabe, que o Sukuna tem na cara uma coisa parecida com uma árvore de madeira. Também há uma resposta para isso através desse método, pois envolve uma dieta rigorosa chamada Mokujiki, que significa literalmente comer uma árvore. Então, quem tentaria esse processo para além de um guru budista com o conhecimento necessário? É verdade, não foi o próprio Sukuna que transformou esse corpo numa múmia. A gente acaba descobrindo que Tengen foi quem fez isso na Era Heian. Isso nos dá a prova de porque Sukuna estava com fome no útero, pois Tengen decidiu passar pelo Sokushin Butsu, um ritual de morte, para tentar a iluminação, ou seja, a eternidade. E isso faria sentido para Kenjaku chamar-lhe de amigo e até dizer que ele se parece com Sukuna, deixando claro que a imortalidade é o que os une. Agora podem se perguntar, por que Tengen tentaria isso? Até Kenjaku mencionou no capítulo 206 que ele está a esconder um grande segredo de todos. Bem, ele queria ser imortal, e tem um sentido de si próprio sem precisar de um recipiente de plasma estelar. Dessa forma, ele poderia proteger o mundo de Kenjaku, mas também do que ele criou. Sukuna, lembrem-se, Tengen mantém as barreiras no Japão, que mantém toda a gente segura. Por isso seria uma decisão altruísta, mas ensinar esse método a Kenjaku e Sukuna, que o dominava, levou ao desastre. Segundo ele, existem muitos métodos para alcançar a evolução humana, e Kenjaku escolheu um método, fundindo a humanidade com ele. Enquanto Sukuna encontrou meio de imortalidade que ultrapassou os dois. Kashimo afirma que a sua verdadeira forma é perfeita para o Jujutsu, e é linda. Ao contrário de Sukuna, que podia escolher o seu próprio receptáculo, como mencionado no capítulo 5.5, Tengen não pode. Foi por isso que Kenjaku acabou rindo dele e da sua limitação. Vamos ser honestos, estamos todos a pensar por que Tengen guardou o corpo de Sukuna durante 1000 anos, a não ser que ele se preocupasse com ele. Só uma mãe ou um sensei faria isso. Mesmo antes de Sukuna ter nascido, ele já tinha se tornado o caído, tal como a Anja descreveu, porque tinha ido contra a lei de Deus e do destino ao comer o seu irmão. Se nascer gêmeo já é visto como um mau presságio, imagine-se se as pessoas daquela época descobrissem que você também é canibal. Então, como resultado, Tengen pregou o Jujutsu e criou as bases para a existência dos feiticeiros. Sukuna foi contra os seus desejos e andou pela terra como uma calamidade natural, transformando numa mistura de espírito amaldiçoado e humano através da evolução. No entanto, eles viviam duas ideologias completamente diferentes. Por isso, apesar de Sukuna odiar a todos, ele se refere a sua mãe como Gubo. Essa palavra aqui significa mãe estúpida. Não é um insulto, mas uma forma de respeito e até de amor através da humildade. Sukuna afirmava que ele era uma criança indesejada, o que está relacionado com o fato de que Tengen estava praticamente morto de fome durante a gravidez. Talvez ela tenha feito isso porque queria que ele morresse, ou talvez tenha feito de propósito para forçar uma evolução através da morte. Mas tudo isso saiu pelo Furebis, e agora faz sentido, porque a forma de amor de Sukuna é a própria violência, o que se relaciona com o fato de Yorozu ficar furiosa com a interpretação de amor do Sukuna. Perante tudo isso, podemos constatar que existe um contraste entre Sukuna e Tengen. Enquanto o filho é a encarnação do egoísmo, vivendo cada desejo ao máximo e usando todos os meios para sobreviver, porque isso lhe foi imbuído antes mesmo de nascer, a mãe é responsável pela sobrevivência, por manter literalmente todo o Japão seguro através das suas barreiras, assegurando que a energia amaldiçoada é amplificada e os feiticeiros podem usar o Jujutsu. Por outras palavras, Tengen sempre se apoiou nisso e viveu para os outros de uma forma estagnada. Nunca tomou uma posição ativa em nada, deixando a vida passar, adotando uma posição pacifista. Por exemplo, ele não tentou impedir o jogo da Bate, mesmo quando podia, porque as barreiras que atravessam o Japão teriam caído. Mas a sua aposta foi incorreta, e ele acabou caindo nas mãos de Kenjaku, que mencionou que Tengen não viveu nada, apodreceu a sua vida
e esqueceu a essência do Jujutsu, que é correr risco para a evolução. Isso é algo que nem Kenjaku nem Sukuna jamais tolerariam. Ambos são indulgentes que só querem criar o caos no mundo para satisfazer as suas próprias curiosidades ou fome. Tengen foi deixado sozinho, enquanto Kenjaku e Sukuna alcançaram um plano superior de existência. Mais tarde, Sukuna e Kenjaku estabeleceram novamente um voto obrigatório mencionado no capítulo 223, e foi Kenjaku quem primeiro mostrou a Sukuna como transformar sua alma em dedos indestrutíveis. Assim, o caminho de Tengen para o pacifismo está relacionado com o seu erro de ajudar a criar Sukuna, pois um dos conceitos centrais do budismo é o arrependimento. Assim, a história regressa ao capítulo 136, onde Yuki menciona uma coisa interessante. As barreiras de Tengen são a razão para o surgimento de técnicas de linhagem mais fortes, famílias proeminentes de Jujutsu e o monopólio virtual do Japão sobre a energia amaldiçoada. À primeira vista, isso parece muito bom, mas e se a principal razão pela qual Tengen estabeleceu as suas barreiras é para que o terror de Sukuna não se espalhe pelo mundo? Ao limitar a energia amaldiçoada ao Japão, ele se certificou de que o nascimento de Sukuna, ou renascimento, só afetaria os cidadãos japoneses, onde os feiticeiros podem lutar contra esse mal. Comenta aí embaixo se essa teoria ficou legal ou não, e se vocês conseguiram compreender ela totalmente da maneira que eu fiz. Não se esqueça do like e da sua inscrição. Eu vou ficando por aqui. Maluco, né? Imagina se o Tengen for realmente a mãe de Sukuna. Bom, eu vou ficando nessa. Até a próxima. Fui. Falou.